Paz e alegria, querido! Seguindo as nossas devocionais diárias com o propósito de ler todas as Escrituras, encontrando a pessoa de Cristo Jesus no texto sagrado, chegamos hoje em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 16. Iniciamos no primeiro capítulo, nós vimos a queda do homem e a sentença que Deus deu à serpente. Hoje veremos a sentença que Deus dá à mulher e, na sequência, a sentença de Deus ao homem. Neste texto, nós destacaremos algumas verdades importantíssimas para a compreensão do problema do mal no mundo. Gênesis 3,16 diz assim as Escrituras: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quando o pecado entrou na história da humanidade, o homem caiu, o corpo humano passou a sofrer dores que até então era desconhecida para ele. E a forma com que o Senhor esclarece essa nova condição está muito claro na sentença dada à mulher, que em meio a dores ela teria o seu filho. O maior momento, talvez, de todas as mulheres é quando se torna mãe. Mas esse momento de profunda alegria, ele vem em meio a muitas dores. O texto está dizendo que a nossa realidade depois da queda é uma realidade de alegria e dores. Para que a gente compreenda essa realidade da presença do sofrimento físico no meio da nossa sociedade, em nós, a gente precisa de olhar para a sentença anterior e lembrar que aquele herói que esmaga a cabeça da serpente, ele tem o seu calcanhar ferido. A dor física agora faz parte da nossa história. E é de fundamental importância que, para lidar com estas aflições presentes, como o diagnóstico severo, a dor que não cessa, o mal que te aflige, a gente precisa voltar os olhos para a pessoa de Cristo Jesus, que sofreu dores maior do que qualquer ser humano é capaz de suportar, não apenas no aspecto físico, mas também no seu aspecto espiritual, por causa do que assumiu para libertar-nos dessa condição em que estamos. A gente tem que aprender a lidar com essa dor na perspectiva bíblica. A dor, para aqueles que creem no Senhor Jesus, ela não tem o propósito de fazer sofrer e destruir. Ela tem o propósito de aprimorar. Tiago vai dizer o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que o homem de Deus seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. A ideia de Tiago é que a dor não é motivo de contentamento por si só, mas os resultados que ela vai trazer é motivo de alegria. E por isso ele nos convida a lidar com estas dores, confiantes de que o governo soberano de Deus está levando todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus. E por fim, a vitória de Cristo é a garantia de que essas dores cessarão um dia. Podem não cessar aqui, mas em futuro muito próximo, a dor já não existirá. E o próprio Cristo que esmagou a cabeça da serpente vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. Outra realidade que o texto traz é com respeito ao teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa expressão ela está muito próxima de Gênesis 4:7, quando o Senhor
admoesta Caim e fala que o seu desejo é contra ti e a ti cumpre dominá-lo. Nós temos dentro deste conceito uma ideia muito clara expressa por Josué. Ele diz: vocês podem escolher hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma coisa que Moisés não deixa é a ideia de que há possibilidade de viver sem servidão. Estamos sempre servindo a alguém. Ou vamos servir aos nossos desejos caídos, ou vamos servir a quem governa. E quem governa de forma primária, soberana, é o Senhor Jesus. E ele estabelece ordens sobre a sociedade para que este controle do desejo fique submisso àqueles que governam. Portanto, é extremamente justo quando eu presto conta aos meus pais daquilo que eu faço. Eu submeto às autoridades eclesiásticas com respeito à minha vida cristã. Eu preciso entender que uma forma estabelecida por Deus para esse controle do desejo são as autoridades que governam. Naquele contexto de Eva, isso é tratado em relação ao esposo, que ele te governará, porque eram apenas os dois que nós tínhamos naquele momento. O meu convite para você é para que perceba a situação em que nós estamos neste mundo em que o sofrimento é tão presente e real. Doenças crônicas, medicação necessária, dores constantes e tantas outras dificuldades que têm um propósito de forjar em mim o caráter de Cristo. E um desejo inimigo, um inimigo dentro de mim que, se não for dominado, sempre me induzirá ao erro. E a forma de ajudar neste domínio do desejo corrompido é com governos sobre a nossa história. O governo ajuda a estabelecer ordem nesse desejo corrompido. Que o Espírito Santo de Deus conduza-o por caminhos que as dores te aproxime de Deus. Que os seus desejos sejam controlados por Ele e possa experimentar vida com qualidade e superabundante. Deus abençoe o seu dia.